Olá, sou Simone Braga e o Câmara Rio Debate está começando agora. Vamos falar sobre violência obstétrica. O termo é utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto ou pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica. Mesmo com leis que garantem o parto humanizado, muitas mulheres enfrentam desafios para ter os seus direitos respeitados. Para falar sobre o tema, recebemos as nossas convidadas. Flávia Nascimento, coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Também recebemos aqui, participando como nossa convidada, aqui no estúdio, a vereadora Thaís Ferreira, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente e presidenta da Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo no Meio Ambiente Obstétrico. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada. Também recebemos aqui, para completar o nosso time de convidadas, a ginecologista e obstetra Mariana Ferreira. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Agora vamos acompanhar uma reportagem que fala sobre o tema e mostra a importância das doulas, profissionais que fazem todo o acompanhamento da gestante, dando conforto e, principalmente, suporte emocional. Gabriela é doula há 8 anos. Ela descobriu o valor dessas profissionais quando precisou de uma. Passou a admirar e hoje comanda a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro. Fundada em 2016, a instituição atua para garantir a aplicação da lei que permite a entrada e a permanência das doulas nas maternidades. Apesar dela ter um acompanhante de sua livre escolha, né, que pode ser um familiar, um amigo, a doula tem um papel diferente. A doula está ali essencialmente para aquela gestante, para dar suporte físico, emocional, às vezes mesmo não, principalmente informacional. A Organização Mundial da Saúde reconhece a importância de uma companhia para a mulher durante o trabalho de parto. Gabriela ressalta que a doula é importante até mesmo na orientação das futuras mães, para que exijam os seus direitos e se protejam contra a violência obstétrica. Muitas vezes a mulher não tem noção de que ela sofreu uma violência obstétrica e não cabe a ninguém dizer para essa mulher que ela foi violentada, que ela sofreu uma violência obstétrica, porque muitas vezes ela só vai ter conhecimento disso a partir de uma outra situação, em que ela esteja, de repente, ouvindo uma reportagem, de repente ela ouça um relato diferente, né? E ela olha aquilo e fala, isso é similar ao que eu passei. Então, você não pode dizer para ela que ela sofreu uma violência obstétrica, mas a partir do momento em que ela tem noção, né, que ela percebe que ela foi violentada, ela pode denunciar. Suelen é mãe da Heloísa e da Estela, mas não teve partos tranquilos. No ano passado, quando procurou o hospital para dar à luz a filha caçula, teve as dores ignoradas e enfrentou tanta demora que Estela nasceu enquanto Suelen ainda aguardava pela internação. Eu só senti a bolsa romper. E aí a bolsa rompeu, eu só consegui gritar, minha bolsa rompeu. E aí veio a enfermeira que estava lá, a médica, a enfermeira obstétrica, um monte de gente. E para poder ali fazer o parto, a enfermeira obstétrica ainda por algumas vezes me perguntou se eu conseguiria caminhar até a maca. Eu falei para ela que era impossível, porque eu já estava praticamente na fase do expulsivo, né? E aí eu falei pra ela, é impossível, e ela perguntou, mas algumas vezes eu falei impossível. E a única coisa que eu conseguia falar naquele momento era, minha filha vai nascer e o meu esposo não vai ver. Então, eu começo aqui a nossa conversa com a doutora Mariana. Doutora Mariana, como identificar essa violência obstétrica? Bom, a violência obstétrica, né, é o conjunto de ações, omissões que envolvem com que essa pessoa, né, que procura atendimento no ciclo gravídico puerperal, ou seja, grávida, durante o parto e no puerpério, que ela seja privada de informações importantes sobre o processo dela de saúde, que ela não receba as informações corretas, que ela não possa consentir procedimentos, então procedimentos que são feitos sem o consentimento dessa pessoa, e outras práticas, como violência verbal,
violência física, privação de acompanhante durante o processo de parto, né, e durante as consultas, enfim, tudo isso caracterizariam violência obstétrica. Então, é uma gama bem grande de coisas que podem acontecer a essas pessoas e a essas mulheres que podem se enquadrar nesse termo, né, de violência obstétrica. E que muitas vezes elas nem percebem, né? Na maioria, é bem comum essas pessoas, né, essas mulheres, elas não estarem cientes, né, de que elas estão passando por esse processo, uma vez que são práticas que são amplamente difundidas durante anos, né, nessa assistência às pessoas que procuram esse tipo de atendimento. Então, Vereadora, a senhora sempre trabalhando, extremamente atuante aqui na Câmara, com leis importantes e sempre defendendo as mulheres em todos os sentidos e principalmente com esse tema. O que a senhora traz para a gente na questão das políticas públicas, a importância, o que temos ainda muito a caminhar, né? São desafios. O principal desafio que a gente encontra nas políticas públicas é que, apesar de nós termos, sim, legislações que garantam o combate, a prevenção e a tratativa da violência obstétrica, nós não conseguimos avançar na aplicabilidade, na efetividade. Então, há uma necessidade muito grande de investimento para que todas essas políticas elas possam ser difundidas nesse ambiente, né, de assistência. A gente está falando de formação continuada, de formação até inicial, né, não só continuada, porque é necessário começar a tratar o tema. Aqui na Câmara mesmo nós aprovamos uma lei, mas há uma dificuldade orçamentária de implementação. Então, o investimento para a gente garantir que as políticas tenham esse alcance e possam, de fato, prevenir situações de violência é o principal que a gente busca hoje para efetivar essas políticas de proteção, no geral, à saúde da mulher, à saúde reprodutiva das pessoas que gestam. Existem, sim, alguns avanços, né? Nós temos, como eu falei, leis importantes sobre a permanência e a presença de doulas, temos legislações importantes como a nossa, né, de combate, de fato, do racismo obstétrico, comissões importantes como a que eu presido, né, que visa fazer diligências nas maternidades do Rio de Janeiro, nos equipamentos públicos de saúde, porém, sem investimento nesse tipo de política, sem o interesse político em fazer com que elas aconteçam de fato para a maior parte da população, que são as mulheres, portanto, são pessoas que gestam, né, a gente fica com essa grande impossibilidade. É uma crise realmente de eficácia, né, uma crise de efetividade. Mas sempre tentando acolher da melhor forma, né, essas mulheres, dentro da lei, na medida do possível, né? Sim, o acolhimento, né, a gente traz também políticas que vão avançar no sentido de acolher, para que a gente possa notificar e aí sim tratar. Fazemos a necessária pressão para que isso possa acontecer, mas ainda assim, esses órgãos de acolhimento mesmo precisam ser mais incentivados, né? A gente precisa ter conselhos, de fato, que funcionem promovendo justiça reprodutiva, a gente precisa ter conselhos que, além de funcionarem promovendo esse tipo de justiça, sejam habitados ali por pessoas que realmente defendem a dignidade no parir, no gestar e no nascer. E existe, sim, uma grande dificuldade de articulação dessa rede, porque é sobre algo que nós conversamos nos bastidores, né? Há uma descrença muito grande social na palavra de uma mulher e as principais interessadas em efetivar essas políticas são as mulheres. Bom, nós vamos ver também agora um levantamento realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em parceria com a Associação de Doulas do Estado do Rio. Ele mostra que a Defensoria recebeu 40 queixas de violência obstétrica entre 2019 e março de 2024. Segundo os dados, foram inúmeros relatos de violações que gestantes sofreram. Há denúncias de abandono, falta de opção de escolha da mulher em fazer um parto cesariano ou normal, abusos verbais e até xingamentos. Doutora, em relação a esses dados e essas informações aí do levantamento, o que a gente pode concluir? A gente pode fazer uma análise bem ampla sobre esses dados, né? Em primeiro lugar, falando assim, parece um número pequeno diante do período de tempo, né? De 2019 até hoje. O que a gente percebe, muitas vezes a gente trabalha com educação em direitos voltada para as mulheres, né? E quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos e fala especificamente sobre os casos de violação nesse momento, nesse período, né, puerperal e gravídico, desde das consultas pré-natal, pré-parto, parto e pós-parto imediato, a gente percebe que as mulheres não têm informação sobre seus direitos. E quando a gente começa a falar, sempre tem uma, duas, três mulheres que se percebem em alguma situação de violação aos seus direitos.
no momento do parto, né? E aí um principal é esse, o direito à informação. A gente já identifica que as mulheres não têm informação adequada sobre todos os seus direitos durante o pré-natal, né, de escolher a forma que quer parir, a forma que deseja parir, o que vai acontecer para que ela possa manifestar o seu consentimento informado a respeito de determinados atos médicos que podem acontecer no momento do parto, né? Um segundo fator, esse é um canal que foi criado com essa parceria com a Associação de Doulas, né, para que as mulheres falem. O que a gente incentiva é que as mulheres falem sobre as suas experiências no momento do parto, né, durante todo esse período. Muitas vezes, as mulheres não vão falar de uma violência, mas vão falar da sua experiência. E ali a gente vai identificando determinados fenômenos, né? Se configura uma violência obstétrica, se não configura, de que forma a gente pode trabalhar na Defensoria Pública, fomentando a implementação dessas políticas que a vereadora Thaís comentou. A gente tem um arcabouço legal tanto em âmbito estadual quanto no âmbito municipal. E aí eu não estou nem falando da legislação federal, muito menos de toda a legislação internacional que garante uma assistência livre de discriminação à saúde da mulher, né? A gente precisa entender quais são as demandas e as necessidades das mulheres para que a gente possa fomentar que a política seja efetiva, né? Que toda essa política produzida para que as mulheres recebam uma atenção humanizada durante o período puerperal, gravídico e durante o seu parto, a gente precisa trabalhar com isso. Então, quando as mulheres relatam nesse canal, o que é importante? A gente identificar o que está acontecendo, aonde a gente pode fazer alguma incidência que vai ter um efeito coletivo, né, que vai alcançar uma coletividade de mulheres para qualificar e melhorar a qualidade da assistência, tanto pré-natal quanto no parto, né? Doutora Mariana, gostaria de saber o seguinte, em relação ao racismo obstétrico. Como é que a gente pode trazer também esse tema que é tão importante e acontece diariamente? Sim, então, estávamos falando sobre violência obstétrica, né? Essa violência, ela acomete mulheres, é uma violência de gênero, pessoas que gestam. Em relação ao racismo, a gente encontra, além dessa violência, também práticas que envolvem questões relacionadas à raça da pessoa que está ali procurando o atendimento. Então, a gente tem muitos dados que mostram isso, que mulheres negras, ao procurarem atendimento, né, numa maternidade, durante esse processo, elas sofrem uma série de questões que acabam gerando desfechos negativos se compararmos a mulheres brancas, por exemplo, que acessam os mesmos serviços. Então, essas mulheres, elas vão passar por mais maternidades até serem internadas, elas vão ser privadas de analgesia durante o trabalho de parto, elas vão receber menos informações, elas vão ser menos tocadas, elas vão sofrer mais violências ao longo do processo. Então, toda essa diferenciação que envolve, né, questões raciais caracterizariam essa violência relacionada à raça também, nesse racismo obstétrico. Ok, a gente está indo para o intervalo e na volta uma outra convidada aqui no estúdio, a doutora Célia Silva, obstetra e ginecologista, vice-presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Nós já voltamos, até já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate sobre violência obstétrica. Nossas convidadas de hoje são Flávia Nascimento, coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a vereadora Thaís Ferreira, presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente e presidenta da Comissão Especial de Combate à Violência ao Racismo no Ambiente Obstétrico. E também nesse segundo bloco, a médica e ginecologista e obstetra Célia Silva. E agora vamos acompanhar o depoimento de uma vítima da violência obstétrica. Eu engravidei em 2018, optei por parto normal e esse parto aconteceu na emergência como obstetra de plantão. Eu não tive muita sorte, ele foi bem grosso desde o início comigo, ele me examinou durante a contração, mesmo com queixa de dor, ele não permitiu o acompanhamento, meu marido não pôde entrar. Eu fiquei num quarto sozinha,
sem informação do que estava acontecendo. E depois de algumas horas ele voltou, tentou me examinar durante a contração e eu pedi para esperar um minuto, ele foi embora com raiva. As enfermeiras ficaram me acompanhando. Na hora do parto em si, ele apareceu e ele falou que eu tinha que andar até a sala de parto. Eu fui andando, mesmo com contração muito intensa. Chegando lá na sala, ele fez o corte de episiotomia, sem anestesia, foi muito dolorido. Aí minha irmã conseguiu subir para me acompanhar. Logo que o bebê nasceu, ele expulsou ela da sala. Ele falou: o bebê nasceu, agora você pode sair. Aí levaram o meu filho e ela saiu. Foi o momento dos pontos. Os pontos também foram feitos sem anestesia. Eu me queixei de bastante dor. E aí ele gritava comigo, reclamava: não se mexe, fica quieta. Assim, foi o tempo todo bem complicado. E no final ainda ouvi de uma enfermeira que eu me comportei muito bem, mesmo com tudo aquilo que aconteceu. É uma violência, uma tortura, né, na verdade. Vereadora, a gente está falando aí desse caso e também falamos do racismo obstétrico, né? E, inclusive, a senhora já criou uma cartilha para essas questões todas, né? Podia falar um pouquinho para a gente dessa cartilha que até traz, né, alguns casos para que isso não aconteça? Sim, diante da gente ter o entendimento que não pode ser só sobre sorte, né? É preciso ser por dignidade, um atendimento digno e respeitoso para todas as pessoas que gestam, nós decidimos fazer um material acessível, gratuito, de forma online e também impressa, para que cada vez mais pessoas pudessem se conscientizar, primeiro, sobre o que é essa violência, né, do racismo obstétrico, como ela alcança as mulheres negras e por quê, e também as mulheres indígenas, a gente faz essa citação na cartilha também, e trazendo os exemplos que são os mais comuns de acontecerem, né? Infelizmente, são exemplos do cotidiano, né? Então, a gente precisa ilustrar de forma acessível para tantas pessoas que são impactadas pela violência, que sofrem essa violência, elas possam se identificar e aí serem encorajadas de fazer seus relatos, de buscar suas denúncias, mas também aquelas que operam essa violência também possam se conscientizar. A gente não está falando sobre uma necessidade de sensibilização. Acho que a questão da humanização não é mais sobre isso, né? A gente precisa, de fato, criar práticas que protejam essa dignidade e respeito nesse momento para garantir que a gente não tenha essa experiência atravessada pela violência. Então, lançamos esse pequeno manual de antirracismo obstétrico. Gostaríamos que ele fosse uma política pública no nosso município, mas diante da falta de orçamento tivemos que fazê-lo pelo nosso próprio mandato, mas a iniciativa é para que ele esteja disponível em todos os equipamentos de saúde, para que cada vez mais pessoas tenham acesso e possam tanto se proteger suas famílias, as pessoas que gestam, mas também aprender sobre como podem evitar e como todas as pessoas que estão nesse ciclo de assistência gravídico puerperal fazem parte dessa rede que precisa garantir a dignidade. E ele está disponível também online e de forma gratuita. Sim, online de forma gratuita no meu perfil das redes sociais, né? Lá no Instagram mesmo, a gente sabe que é uma rede de super fácil acesso, é o @sou, S-O-U, Thaís, com TH Ferreira. Qualquer pessoa pode clicar no link da minha bio, tem aquela árvore de links lá e vai encontrar o nosso pequeno manual de antirracismo obstétrico para baixar. Ele já foi traduzido para outras línguas, né? A gente teve interesse, né? Quando a gente fala de legislações internacionais, a gente entende que nós estamos até na vanguarda de criação, porém na efetividade falhamos, tanto que alguns países, né, se interessaram em traduzir o nosso manual. Ele foi traduzido, ele é livre, né? A gente deixou aberto também para contribuição e colaboração. Existem estudos acadêmicos também citando o nosso manual para que possa ser também uma ferramenta de difusão, né, da prevenção ao racismo, prevenção e combate ao racismo obstétrico, e a gente quer que ele ganhe cada vez mais espaço, né? E foi criado também junto de mulheres que são mães, são doulas, são profissionais da saúde da mulher no geral e que infelizmente sofreram também com a violência e o racismo obstétrico. Isso é muito importante falar. Eu sofri violência obstétrica e racismo obstétrico em todas as minhas gestações. E foram quatro gestações. 4 gestações. A primeira em 2012, a segunda em 2013, em 2016 e agora em 2023, o Ben, né, meu filho, nasceu. E, infelizmente, eu tive essa minha experiência atravessada pela violência e o racismo e faço questão de trazer também
também o meu relato para que as pessoas percebam que a violência racial, ela precisa de fato ser erradicada, porque não há nada que possa proteger pessoas como nós. Ok. Doutora Célia, o que a senhora vem acompanhando sobre o tema? E é muito sério. E as mulheres, muitas vezes, são desacreditadas quando elas falam o que aconteceu. Sim, sem dúvida. Eu parabenizo a vereadora, porque instrumentos como esse é que levam à informação da mulher. Cada vez mais nós temos procurado ter ações, tanto dentro da FEBRASGO, como também dentro do Conselho Regional de Medicina. O caso que foi apresentado agora mostra a real violência obstétrica e tem que ser denunciado, porque esses médicos que não têm o preparo ideal e não dão assistência ideal, tanto à mãe como ao concepto, têm que passar por uma sindicância e até um processo ético profissional. Não podemos permitir que isso aconteça cada dia mais. Nós temos relatos, temos denúncias, foi apresentado naquele Nascer no Brasil, né, que é um estudo que foi amplo e é amplamente divulgado no nosso meio. Ali nós podemos ter uma abrangência do que ocorre realmente. Mas eu também atuo na assistência. E eu vejo alguns detalhes que nós comentamos aqui ainda há pouco, através da doutora Mariana, a vereadora Thaís e doutora Flávia, mas existe um tipo de violência obstétrica que não tem sido falada, que é a social. Aquela mulher que está no seu pré-natal, não é liberada no trabalho para fazer o seu pré-natal, ou ela é colocada num setor aquém do que ela pode trabalhar, aquela adolescente que é aconselhada a abandonar o colégio porque ela está contaminando o meio, porque ela engravidou precocemente. Eu me deparo com situações como essa e é muito triste, mas para isso a assistência tem que ser multidisciplinar, que nós captamos esses casos e resgatamos muitas meninas que iriam abandonar a escola e a sua formação, e isso acaba perpetuando nas suas filhas, nas suas outras gerações. Então é um trabalho que envolve realmente todo um sistema, e nós estamos com um sistema muito deformado ainda. Só para que você entenda, por exemplo, nós estamos vivendo um momento da pejotização. Ainda há pouco, a vereadora muito bem colocou a importância da educação médica continuada, não só da médica, do profissional da área de saúde. Ele tem que saber, desde aquele atendente que abre a porta para aquela mulher entrar e ser assistida no seu pré-natal, ou então na hora do parto, ou na consulta puerperal, assim como todos os profissionais da área de saúde. Mas a pejotização não cria vínculo. Então, você treina aquele profissional, daqui a 3 meses ele não está mais naquele serviço. E todo aquele treinamento se perdeu. E entram novos que não passaram pelo treinamento e perpetua o risco da violência obstétrica. Exato. E em relação, doutora Flávia, à questão que a gente vem falando, né, do racismo obstétrico, isso vocês têm acompanhado e a gente tem até uma condenação internacional. Sim, o Estado brasileiro tem uma condenação, no caso Aline Pimentel, justamente uma situação, como a doutora Mariana falou, trouxe no primeiro bloco, né, de mulheres que fazem um verdadeiro calvário percorrendo os serviços de saúde, buscando um atendimento no momento do parto e não conseguem receber o atendimento na maternidade referenciada, são encaminhadas para outra e para outra e para outra, e a condição de saúde dessa pessoa vai se degradando ao ponto de, no momento que ela é atendida, ela já está num estágio mais avançado e correndo mais risco de vida, né? Isso aconteceu com a Aline Pimentel, isso acontece ainda hoje em casos que chegam à Defensoria, né? A Defensoria atua quando a política de prevenção falha, quando a política de atendimento falha, né? A gente vai atuar buscando, nesses casos de mortalidade materna, a reparação pelo dano que foi causado.
E quando a gente fala de mortalidade materna, o dano que foi causado é a vida da mulher ou da pessoa que gesta, que veio a óbito, e dos familiares, né, que sobreviveram, e sobretudo da criança que nasceu com vida, ou até mesmo uma gestante que sobrevive, mas o bebê não sobrevive àquele ato, todo esse calvário. A partir dessa condenação, diversas diretrizes foram estabelecidas para a redução da mortalidade materna no Estado brasileiro, né? Várias normativas administrativas orientando os profissionais de saúde foram traçadas, mas quando a gente vai analisar, a doutora Célia até citou a pesquisa Nascer no Brasil, que é excelente, ela mostra muito essa dimensão racial, né? O quanto essa política de prevenção à mortalidade materna foi eficaz para a redução do número de mortalidade materna. Mas quando a gente faz o recorte racial, a gente percebe que entre as mulheres brancas houve uma redução do número de morte materna. Por outro lado, entre mulheres pretas e pardas, houve um aumento do número de mortalidade materna. A doutora Célia trouxe uma dimensão social muito importante e a gente sabe que tudo isso que ela trouxe vai afetar muito mais as mulheres pretas e pardas, mas a gente pode pensar num aspecto amplo da saúde, né? Mas acho que é importante a gente manter o foco do cuidado em saúde durante os atendimentos, né? A gente tem que trabalhar, sim, o aspecto social externo, que vai contribuir para que essa mulher busque menos as consultas pré-natais, por conta de toda essa dificuldade, mas a gente tem que focar muito na qualidade da assistência nos serviços de saúde, né? Que também podem falhar por uma precarização estrutural, né? De falta de condição. Então, a gente tem que olhar de forma ampla por que esses serviços estão tão precarizados, né? E continuam acontecendo, né? E continuam acontecendo. Apesar de tudo que os profissionais não dedicam. É muito importante, é isso aí, desde o profissional lá na ponta que faz a primeira atenção, né? E lembrando que a violência obstétrica ela pode ocorrer, inclusive, para as mulheres em situação de abortamento, né? Existem situações de que a mulher está em situação de abortamento, passa por um abortamento e é colocada no mesmo ambiente que mulheres que pariram junto com suas crianças. Isso é de uma violência tamanha, né? Mulheres que querem parir, que querem gestar e que por alguma intercorrência não sofrem essa situação não toda. Tem um desfecho feliz. Ok. Né? Nós vamos para as considerações finais, começando com a vereadora Thaís, por favor. E aí, sempre reforçando aqui também a profissional, a doula, né? Que é uma pessoa hoje muito importante até nos partos humanizados, né? Vereadora, por favor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre uma oportunidade muito mais do que interessante, mas gratificante estar podendo pautar esse assunto da saúde da mulher, da saúde dos direitos reprodutivos também. Essa busca, né, por justiça reprodutiva é uma busca que precisa ser prioritária na sociedade. Foi falado aqui da questão do índice de mortalidade materna. A gente sabe que esse é um índice, um indicador muito grande quando a gente vai falar para o bem-estar social de todas as pessoas, não só das mulheres que gestam, das mulheres que se tornam mães, das pessoas que gestam, né? Então, eu queria chamar a atenção à necessidade real de investimento para garantir políticas eficazes, a aplicação dessas políticas. Quando essas políticas de saúde são esvaziadas, quando a gente está falando de políticas de saúde para a justiça reprodutiva, a gente tem um impedimento muito grande de atuar no que é evitável. E quando a gente vai olhar para a maior parte de mortes evitáveis, a gente sempre vai encontrar a dimensão da violência, a dimensão da negligência, e isso tudo empobrece demais o próximo processo de fortalecimento democrático, já que a gente precisa de instituições que funcionem de acordo com aquilo que a sociedade precisa e almeja. Então, no lugar de legisladora, eu estou muito atenta, sim, à proposição de novas políticas para que a gente tenha a ampliação desse arcabouço legal que garanta, independente de programas de governo, de incentivos que possam acontecer ou de portarias e normas, mas que garantam na forma da lei e que tipifiquem as violências para que a gente possa responsabilizar os casos em que ocorrem e para que a gente possa prevenir para que não aconteça, mas principalmente no âmbito
âmbito do que é necessário para garantir, de fato, a eficácia, com fiscalização do que já existe, mas investindo, de fato, de forma pesada e estruturada, para que a gente possa ter, sim, as medidas sendo aplicadas no dia a dia, porque nesse momento aqui, infelizmente, nós temos muitas mulheres nas 11 maternidades, agora não mais 11, né? Tem mais 2 a serem inauguradas pela Prefeitura, mas nas novas, né, 2 maternidades, mas nas 11 já existentes, muitas mulheres, muitas pessoas que gestam sofrendo com a violência obstétrica. Esses casos chegam para a nossa comissão, mas nós não temos condições de tratá-los porque não há investimento nessas políticas. Então, peço prioridade no investimento das políticas públicas que versam sobre a questão da justiça reprodutiva. Obrigada, vereadora. Doutora Célia, por favor, suas considerações finais. Espaços como esse aqui são fundamentais, justamente para colocarmos que as políticas públicas precisam ser discutidas e serem mais efetivas. Para isso, precisamos de união em diferentes espaços, a Defensoria Pública, a Câmara Municipal, nós que atuamos no Conselho Regional de Medicina e também nas associações médicas, no sentido da defesa da mulher e o direito a um parto digno e que vai refletir na família e no cidadão como um todo. Então, eu me coloco aqui enquanto Febrasgo e CREMERGE, para essa união sempre que possível. Contem conosco. Obrigada. Doutora Flávia, por favor. Eu reitero aqui a fala das minhas companheiras de debate, né, da importância desse espaço e agradeço a oportunidade de falar, sobretudo, levando informação qualificada para as mulheres do município do Rio de Janeiro, para que saibam e compreendam quais são os seus direitos, ou se tiver dúvida, não entender muito bem quais são os seus direitos, a gente leva uma informação de onde buscar informação, né? A gente tem esse canal, a Defensoria tem esse canal junto com a Associação de Doulas, é www.violenciaobstetricafale.com.br. Lá, além desse canal, que a gente não gosta de chamar de canal de denúncia, mas um canal que cria a possibilidade das mulheres falarem as suas experiências. Canal de fala, né? É um canal para falar, é um espaço de fala, mas também lá tem todo o conteúdo de uma cartilha com os direitos das gestantes. Então, busquem essa informação qualificada, principalmente as mulheres gestantes, as pessoas que gestam, as pessoas que conheçam tenham uma amiga, uma parente, alguém, leve essa informação, troque informação para que a gente evite situações como essas, né, de má assistência no momento do parto, né, para que as mulheres saibam reivindicar os seus direitos e não vivenciem situações de violação durante esse momento. Ok, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço a presença das nossas convidadas todas e obrigada a você que nos acompanha aqui na Rio TV Câmara. Você pode ver a nossa programação nas redes sociais em @CâmaraRio. Tchau e até o próximo programa.